Sejam bem-vindos à aula de hoje. Vamos lá. Para iniciar a aula de hoje, trouxe o pensamento do dia, que a partir da próxima semana vai ser tarefa para vocês. Só retomando o que eu expliquei nas aulas passadas. Você vai gravar um pequeno vídeo lendo uma frase e explicando porque você achou essa frase bacana, o que foi que você entendeu. Gente, lembrando que você tem que estar com a farda da escola e o fundo da sua gravação, ele preferencialmente tem que ficar branco, viu? Porque eu vou colocar esse vídeo no início de cada aula. Então, se não for um fundo legal, vai acabar atrapalhando, né, a qualidade da aula, tá certo? Então, você vai criar esse vídeo, vai me mandar lá o link pelo Classroom e eu vou adicionar nas aulas da próxima semana. Já vou começar, tá certo? Já recebi alguns, vou aguardar os demais, tá bom? Bora lá. Gente, a frase que eu trouxe hoje, o que é que ela fala? De que maneira o estudo vai ajudar você na sua vida? Pense nisso todos os dias quando acordar. Tem alguns alunos que até antes da pandemia já estavam muito desmotivados, não sabe o porquê estuda, e agora na pandemia acabou evidenciando muito mais isso. Você não tem muita vontade de estudar, estuda muitas vezes porque é obrigado, não tem aquela vontade dentro de si, como era para ser. Gente, a forma de você melhorar isso é você saber para que você estuda. Qual é o motivo que você estuda? Você estuda para quê? É para alcançar uma profissão bacana? Você estuda para mudar de vida? Você estuda para mudar a vida da sua família? Você estuda para realizar um sonho? Então, o seu estudo ele só vai ter qualidade quando você estiver motivado para estudar, quando você não vê isso como obrigação. Mas você só vai fazer isso quando você souber para que você estuda. Então, para você se manter motivado, você tem que fazer essa pergunta todinha. De que maneira o estudo vai me ajudar na minha vida? Para isso, quando você definir isso, aí o estudo ele realmente vai fazer sentido na sua vida, tá certo? Então, vamos lá, seguindo. O que vamos aprender nesta aula é um assunto muito importante para o nosso dia a dia. Concordância verbal. Gente, esse assunto, ele é um assunto que ele é muito cobrado em produções textuais. Então, um erro de concordância verbal, ele tira muito mais pontos do que você escrever uma palavra errada, do que você deixar um espacinho no final da linha. Então, concordância verbal é algo que vai tirar bastante pontuação se você cometer esse erro nos textos. É um assunto que ele é muito cobrado em provas de vestibulares, seja IFCE, seja ENEM, seja um vestibular que você pense em fazer na sua vida, concursos públicos. Então, é um assunto muito importante. Além de ser importante, é um assunto muito complexo, que tem muitas regras e precisa de muita dedicação e aprofundamento. Então, você vai precisar ler a sua gramática, você vai precisar ler o seu livro, você vai precisar prestar bastante atenção nas aulas e anotando as coisas num caderno durante a aula para não esquecer, tá certo? Esse assunto ele vai ser dividido em algumas aulas. Hoje vai ser a introdução. O que é? Como é que eu identifico? Como é que eu vou escrever sem erros? Enfim, hoje é só o início, a introdução. O aprofundamento nós vamos fazer na semana seguinte, tá bom? Então, vamos lá. Não se assuste, pois concordância verbal nada mais é que a harmonia sintática entre o sujeito e o verbo. Como assim harmonia sintática? Continuo sem entender. Agora, gente, eu vou colocar a letra da música para nós escutarmos, tá certo? Aí vamos escutando e acompanhando pela letra, tá? 1 minuto, deixa eu colocar aqui.
Pronto, gente, agora que nós já vimos, ouvimos, né, a música, agora nós vamos entender o que é essa harmonia, tá bom? Vamos lá, a gente observa na letra da música escutada algumas frases. Por exemplo, a gente não sabemos escolher presidente. Tem gringo pensando que nós é indigente. Observe as palavras que serão destacadas abaixo e veja que não há uma combinação harmonia entre os sujeitos e o verbo. Por exemplo, a gente não sabemos como é que deveria ser. Nós não sabemos. Então, a gente não sabe. A gente tem aqui um erro de concordância verbal. Quando a gente tem aqui, tem gringo pensando que nós é indigente. Não é nós é indigente, é nós somos indigente. O sujeito não está concordando com o verbo da frase, tá certo? Aqui nós temos, a regra básica de concordância verbal, segundo a gramática, é que o verbo concorda com o sujeito em número, singular e plural e pessoa. Observe o quadro abaixo que ilustra melhor o que foi dito acima. Como assim, pessoal? Nós temos aqui, a primeira pessoa, vamos relembrar, isso aqui já é para estar todo mundo na ponta da língua. Nós temos aqui as pessoas do discurso, primeira pessoa, segunda e terceira. Temos a primeira do singular, primeira do plural, segunda do singular, segunda do plural, terceira do singular e terceira do plural. Então, quando eu tenho uma frase, o eu tenho que ter o verbo eu falei, eu andei, eu comi, eu ouvi, eu assisti. O plural de eu é nós. O plural de tu é vós, o plural de eles é eles. Sempre o verbo tem que concordar. Se o sujeito está no singular, o verbo está no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Sempre concordando sujeito e verbo, tá bom? Vamos continuar aqui. Retomando a letra da música, temos então: a gente não sabemos escolher presidente, tem gringo pensando que nós é indigente. Se seguirmos o que orienta a gramática normativa, aquela usada na escola, né, que nós utilizamos, a letra da música ficaria assim, um correto, né? A gente não sabe escolher presidente, tem gringo pensando que nós somos indigentes. Não é indigente no singular, porque se o sujeito está no plural, o verbo também e o adjetivo, tudo tem que concordar. Os termos em verde são o sujeito da oração e em azul o verbo. Percebam que os sujeitos se harmonizam, concordam em número e pessoa com o verbo. Isso é o que chamamos de concordância verbal. Então, eu não posso ter, por exemplo, o alunos. Por que eu não posso ter o alunos? Porque se o sujeito está no plural, todos os termos que acompanham também tem que estar nesse plural, tá certo? Preste atenção. A música que ouvimos foi construída numa linguagem informal e nela encontramos uma transgressão à gramática normativa. São expressões como: a gente somos inútil, tem gringo pensando que nós é indigente, que não podemos classificá-las como erradas, pois são variantes populares, isto é, linguagens usadas no dia a dia, sem preocupação com regras gramaticais. O que devemos escolher o momento adequado para utilizarmos uma ou outra. Não podemos ir a um casamento de camiseta e sandálias, nem a uma praia de fraque para tomar banho de mar. Assim é nossa língua, devemos escolher o momento em que devemos utilizá-la melhor, seja em momentos em que requeram uma linguagem mais formal ou em outras ocasiões uma linguagem informal. Como assim, gente? O que é que nós temos aqui? Essas expressões, elas são incorretas de acordo com a gramática, mas elas foram utilizadas numa situação informal, que é a linguagem do dia a dia. Em situações do dia a dia, a gente não pode ficar se cobrando tudo direitinho conforme a gramática, porque aquela ocasião do dia a dia permite, mas se for em outra ocasião que exige formalidade, já não poderia utilizar essa linguagem. Então, sempre o tipo de linguagem que eu tenho que utilizar, eu tenho que analisar o contexto, o ambiente em que eu estou, tá certo? Então, ela foi considerada errada? Não, porque foi numa situação do dia a dia.
Mas o que é sujeito, gente? Se eu falo que concordância verbal é concordar o sujeito e o verbo, você tem que analisar, olhar para a frase e saber automaticamente quem é sujeito. Vocês lembram, né, que nós estudamos nas aulas anteriores esse assunto de sujeito. Então, a gente vai relembrar um pouco o que é o sujeito para que não fique nenhuma dúvida. Por isso que concordância você só estuda quando você já tem estudado sujeito, porque um conteúdo depende do outro, entendeu? Então, vamos lá revisar um pouco. O que é sujeito? É o termo com o qual o verbo concorda em número e em pessoa. Ele atravessou o rio com muita coragem. Sujeito é o ele, pronome terceira pessoa do singular, e atravessou o verbo terceira pessoa do singular. Por que o verbo está na terceira pessoa do singular? Porque o sujeito se encontra na terceira pessoa do singular. Sempre tem que ser a mesma pessoa e o mesmo número, certo? Vamos continuar aqui. Como identificar o sujeito da oração? Gente, para identificar o sujeito da oração, tem uma regra muito fácil que você consegue. Qual é a regra? É acharmos o verbo e a partir do verbo perguntar ao verbo. Ele vai te responder quem é o sujeito. Por exemplo, a criança brinca no parque. Achei o verbo brincar, brinca. Quem brinca no parque? A criança. Então, o sujeito é a criança. Tá com dúvida quem é o sujeito? Pergunta ao verbo que ele te responde. Vamos observar aqui essa tirinha. Não dá. Por mais que a professora explique, eu não entendo esse negócio de sujeito predicado. É fácil, Miguelito. Se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua, qual o sujeito? O prefeito? Enfim, ele levou aí para o lado cômico, né? Mas vamos observar a frase para a gente achar o sujeito. O lixo enfeia a rua. O que enfeia a rua? O lixo. Então, achou o verbo? Você pergunta ao verbo e ele vai te dar a resposta de quem é o sujeito da frase, tá certo? Vamos lá. Para começarmos a estudar esta harmonia do sujeito e verbo, a partir da classificação do mesmo, existem vários tipos de sujeito, que é o simples, composto, desinicial, indeterminado, paciente, inexistente. A gente vai ver aqui a diferença, né, a característica de cada um. Primeiro, simples e composto. O simples é aquele que possui só um núcleo, isto é, a palavra principal do termo. Sem ela, ele fica sem sentido. Todas as casas daquela região serão pintadas. Achei o verbo serão. Aí o que é que eu pergunto para o verbo? O que serão pintadas? Ele vai te responder. Todas as casas daquela região. Tia, tudo isso? Sim, tudo isso. Gente, o núcleo é a palavra mais importante. Geralmente é o substantivo. No caso aqui dessa frase, o núcleo é casas, porque é a palavra mais importante desse grupo, tá bom? Então, o núcleo é casas. Quando eu tenho só um núcleo, eu classifico como sujeito simples. Sujeito composto terá mais de um núcleo. Todas as casas e prédios daquela região serão pintadas. Achei o verbo serão. O que serão pintadas? Todas as casas e prédios daquela região. Tudo isso. Agora, as palavras mais importantes é casas e prédios. Então, eu tenho dois núcleos. Quando eu tenho assim, esses casos, eu tenho sujeito composto. Sujeito desinicial indeterminado. Gente, o desinicial é aquele sujeito que eu vou achá-lo, identificá-lo através da desinência verbal, ou seja, através do verbo. O sujeito desinicial não vai estar na frase, mas a partir do verbo você sabe quem é. Por exemplo, viajei durante 15 dias. O sujeito não está aparente, porém, através do verbo, através da desinência ei, você sabe, eu viajei durante 15 dias. Então, o sujeito desinicial, ele não está na frase, mas dá para você saber quem é através do verbo. Sujeito indeterminado, ele não aparece na frase de maneira alguma. E como é que você identifica se não tem? Como é que você sabe que é sujeito indeterminado? Quando você vai encontrar um verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Gente, eu estou falando de maneira bem
simples e rápida, porque a gente já teve várias videoaulas sobre isso. Então, se ficar com dúvida, é só procurar a videoaula sobre esse assunto, tá certo? Que você encontra. Sujeito, paciente e inexistente. Quando o sujeito sofre ação verbal, ele é considerado paciente. O verbo fica, por isso, na voz passiva, analítica ou sintética. O sujeito paciente é quando o verbo ele sofre ação. Por exemplo, um muro foi construído pelo pedreiro. O muro está sofrendo a ação de ser construído. Então, quando eu estou nesse caso, a gente tem aqui um muro, sujeito paciente. E a passiva sintética, ele também está sofrendo ação. Alugam-se casas. A casa está sofrendo a ação de ser alugada. Porém, a gente não tem locução verbal. O que é que a gente tem? A gente tem o pronome se ligado ao verbo, tá certo? O sujeito inexistente, gente, é quando a gente utiliza verbos impessoais, ou seja, verbos que não se ligam a nenhum termo da frase. Por exemplo, chove muito naquela região, trovejou toda a noite toda, neve em Santa Catarina. Então, eu tenho aqui verbos que expressam fenômenos da natureza. São verbos impessoais. A gente tem aqui o verbo haver no sentido de existir. Gente, o verbo haver no sentido de existir. O verbo haver, ele tem várias expressões que eles podem aparecer. Uma delas é o haver. O haver só é impessoal quando for no sentido de existir. Verbos fazer e haver empregados na indicação do tempo. Gente, o fazer, ó, a gente já observa aqui. O haver no sentido de existir e o haver indicando o tempo. Fazer também indicando o tempo. Faz 2 semanas que não a vejo. Há 2 horas que a espero aqui. Faz e a indicando tempo, tá certo? Então, quando a gente encontra isso, quando a gente encontra esses 2 verbos indicando o tempo. Então, quando a gente encontra essas 3 casos, a gente tem sujeito inexistente. Se e está no sentido de tempo. É noite, está calor, são 10 horas, é dia 21 de abril. Gente, aí aqui, voltando à concordância, veremos que há 2 formas de combinação. Quando o sujeito é simples e quando o sujeito é composto. Veremos os casos do sujeito simples. Primeiro caso, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Portanto, fique de olho no sujeito da oração. Gente, a regra geral, se o sujeito está simples, o que é que acontece? O verbo concorda com ele, só que tem expressões que eles têm expressões aí que vão ter casos especiais. Então, os casos especiais vão ser desenvolvidos em aulas seguintes, tá certo? Então, nós vamos finalizar por aqui nossa aula de hoje, tá certo? Era isso. Tchau. Qualquer dúvida, procurem nos Classroom. E não esqueçam da frase, tá certo?